Para o encontrinho de hoje com vocês, eu vou acender essa vela chama encantada e vou tomar o meu chazinho Bruma do Oriente. Hoje eu vou falar de um livro que eu li recentemente e ele já entrou para a lista dos favoritos, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro, quando eu ouvi falar a primeira vez dele, foi por uma booktuber. E ele tem uma polêmica em volta dele que eu já vou explicar pra vocês. Quando eu ouvi falar pelo booktuber, eu fui procurar sobre ele. E eu vi uma descrição falando que ele era um livro feminista. E aí, toda vontade que eu tava de ler ele foi por água abaixo, porque eu falei assim, não vou ler não. E eu vou explicar por quê. Bom, antes que venha um hater de, Yasmin, você não é feminista. Gente, obviamente que toda mulher quer direitos iguais. Isso daí é óbvio. Só que, se algum dia o movimento já foi realmente em prol dos direitos das mulheres, se é que algum dia já foi ou já não foi desde o começo construído politicamente, hoje em dia eu não concordo com as pautas do feminismo, que são pautas como o aborto, transhumanismo em crianças e várias outras, apoiando alguns políticos de esquerda do qual eu não compactuo. Então, quando falou isso, eu fiquei achando que poderia ser um livro muito lacração, que não era o meu interesse. Porém, felizmente, eu fui ouvir outros booktubers falando a respeito e descobri que, na verdade, o livro é voltado para psicologia analítica e para o autoconhecimento feminino. E fui ler. E, sim, não precisa me temer, porque o livro é realmente sobre isso. E é maravilhoso. E assim, eu acho que em parte essa confusão se dá porque as pessoas têm uma interpretação muito precária do livro. Porque, por exemplo, no terceiro capítulo, se eu não me engano era o terceiro capítulo, tem uma passagem que ela conta uma história de uma mulher que descobre os ossos das ex-esposas, do marido dela, no armário e tal, tal, tal. E muita gente associou isso com relacionamentos abusivos e toda essa falta de gaslight, tá. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que numa história que está analisando psicoanalítica, que está se autoanalisando, os personagens terciários, ela inclusive fala isso no livro, também são você. Então, não necessariamente aquela pessoa que tá manipulando é um agente de fora. Às vezes é o seu próprio subconsciente que briga com ele mesmo, como o auto-boicote, as circunstâncias culturais, o seu entendimento, etc. Então, inclusive, tem um capítulo que eu acho muito interessante, que pra mim elucida de vez esse fato de ser um livro feminino, mas não feminista exatamente. Porque tem um capítulo que ela fala sobre os sapatinhos vermelhos e ela associa algumas mulheres como a Frida Kahlo, como a Janis Joplin e outras como as que vestiram o sapatinho do diabo. Literalmente é essa associação que ela faz. Porque é o seguinte, ela fala que então sapatinho vermelho é como se fosse a nossa intuição, a nossa mulher selvagem que existe dentro da gente, os nossos instintos, que seriam perdidos. Então, se os nossos sapatinhos de verdade são a nossa intuição, a nossa liberdade, a nossa mulher selvagem, os sapatinhos do diabo seriam aqueles que as mulheres que perderam isso por causa da sociedade, da cultura, né, do auto-boicote, de tudo mais, acabam algumas vezes se deparando com o sapatinho do diabo, que seria aquilo que vem de fora, fingindo te devolver a sua liberdade, porém nada mais é algo que voltará a te escravizar, através de drogas, libertinagem, ou qualquer outra coisa que essas mulheres seguiram. E essa é a comparação que ela faz. Então eu acho que não é totalmente assim nessa pauta que as pessoas imaginam. E assim, então por isso que eu digo que não é um livro feminista, ele é um livro para você entender o seu sagrado feminino. E inclusive tem isso.
Então, felizmente, quando eu vi uma resenha, outra resenha, eu entendi isso e li o livro. E aí, o livro, o que se trata o livro? O livro ele tem como o respaldo dele a psicologia analítica no estilo junguiano, que é do inconsciente coletivo, de estudar o subconsciente feminino, só que ela estuda isso mais voltado para o lado feminino, então ela faz algumas adequações. E para isso, ela usa arquétipos, que são as histórias. Então tem histórias desde os tempos mais remotos vikings, da qual ela conta e ela vai analisando aquilo com a psicologia analítica para que a mulher fique aquela visão no subconsciente dela e ela consiga ir se autoavaliando. Então, assim, a autora até tem uma outra feminista ali citada na biografia dela. Quais que eram as pautas que ela defendia nessa questão política, eu não sei. Mas o que eu sei é que o livro não tem essa abordagem. O livro é muito profundo nessa coisa de psicologia analítica mesmo. E é isso, vale muito a pena ler. Inclusive, eu fiquei muito irritada com uma mulher que falou sobre isso lá, cristã, no Instagram dela. E ela falou que as cristãs não deveriam ler esse livro. Mó drama, porque, ai, a mulher selvagem é uma mulher que desvirtuada. Não tem nada disso. A pauta do livro é você seguir a sua intuição, entender a sua conexão com o sagrado. Agora sim, o livro utiliza algumas histórias pagãs, algumas histórias vikings, algumas histórias bem antigas, mas não com esse lado religioso. Ele utiliza para você como autoanálise mesmo. Então essas histórias são usadas como arquétipo para você analisar a psicologia e a psique, né, em volta desses temas. Então ela pega a história para ir destrinchando as metáforas, essa autoanálise aí. É muito interessante. Eu recomendo. Entrou para minha lista de livros favoritos. Tem sim alguns gatilhos, o pessoal anda gostando de avisar quando tem gatilhos, então é claro, gente, se você pensar que esse livro é para você trabalhar a autoanálise, é óbvio que ela vai mexer em alguns pontos sensíveis que se você tiver algum trauma muito sério, talvez não seja o momento para você ler esse livro. Se você ainda estiver precisando fazer alguma terapia, tiver algum trauma muito, muito grave, tem sim uma parte ali que ela fala sobre os segredos das mulheres, sobre o perdão, que pode te deixar um pouco mais sensível. Mas é um livro muito bom, eu recomendo a leitura. E é isso. Só mais uma coisa. Então é isso. Quem fiquei falando para as pessoas não lerem o livro, gente, a gente não está na Idade Média. Leiam todos os livros e tirem suas próprias conclusões. Quem quiser que eu faça uma análise de capítulo por capítulo, comenta aqui que às vezes eu posso trazer isso no YouTube para vocês, analisando cada capítulo para quem estiver fazendo a leitura. Beijinhos, tchau!